Shalom a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal. Vamos dar continuidade ao estudo sobre o dízimo. Hoje falaremos do voto de Jacó. Essa é mais uma daquelas palavras usadas nas igrejas para justificar o dízimo nos dias de hoje. Vamos analisá-la. A história de Jacó é muito conhecida e sabemos que por ele ter enganado seu pai, tomou posse da bênção da primogenitura. Com isso, seu irmão, Esaú, ficou com ódio e desejava matar-lhe. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é em Gênesis 27, versículo 41. Esaú, pois, odiava a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem chegando os dias de luto por meu pai. Então, hei de matar Jacó, meu irmão. Essa é aquela história que a gente já conhece, né? Que Jacó acabou enganando o seu pai, né? E por conta disso, Esaú, que deveria ter tido, né, a bênção da primogenitura, acabou perdendo para Jacó. Eu sempre aconselho que você leia todo o contexto para entender melhor, tá? Mas a gente vai focar aqui só na parte do dízimo mesmo, do voto. Chegou ao conhecimento de Jacó, através de sua mãe, que esse era o desejo de seu irmão. Por conta disso, ele precisou fugir e, conforme sua mãe lhe orientou, foi à casa de Labão, seu tio. Antes de chegar na casa do seu tio, Jacó derramou o azeite na pedra que utilizou de travesseiro e ali fez um voto para com Deus. Então, se você quiser acompanhar também essa parte, é em Gênesis capítulo 28, versículo 18. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima. E chamou aquele lugar Betel, porque o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz para a casa do meu pai, e se o Senhor for meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu quero ler essa passagem também no original, deixa eu ver se é aqui, não, essa outra. Na Bíblia judaica, né? Eu gostaria de ler essa palavra só para a gente entender um pouco mais. Então aqui, Yaakov, né? Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, der-me pão para comer e roupas para vestir, para que eu volte para a casa do meu pai em paz, então Adonai será meu Deus, e esta pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres eu devolverei a ti com fidelidade 1/10. Então agora a gente vai voltar ali para o estudo. Então aqui algumas considerações aqui, né? Então observe que grifei palavras-chave em vermelho. São essas palavras que devem ser levadas em consideração. Abaixo uma explicação. Então, aqui tem algumas palavras que eu acabei grifando, né, para que você possa entender melhor o que aconteceu aqui e o que de fato, qual de fato foi esse voto e esse dízimo que Jacó deu, né? Então, a primeira palavra que está em vermelho, que eu grifei aqui, é derramou-lhe o azeite em cima. que ele derramou foi azeite, não dízimo. Azeite
era muito utilizado naquela época para a cura de feridas, para manter iluminação. Era usado também como troca de alimentos, entre outras coisas. Então, o azeite que ele derramou não era dízimo, tá? Outro ponto. Ele fez um voto. Voto não é dízimo. Como a palavra já diz, voto é voto, ou seja, uma promessa feita. Depois aqui, ele colocou algumas condições aqui na palavra, tá? Se você está acompanhando na sua Bíblia, fica mais fácil. Então, algumas palavras que eu grifei foi se e então. Essas condições em que se expressa uma hipótese necessária para que se realize ou não a ação principal. Qual é a ação principal aqui, nessa palavra de Jacó? Que ele volte para casa. Se ele voltar para casa, se não lhe faltar o pão, e se tiver roupa para que se vista, se esse Deus for o Deus dele, entenda que até aqui o Deus de seu pai não era o seu Deus, tá? Então, só se tudo isso acontecer, ele dará o dízimo. Então Jacó, ele impôs condições para Deus. Ele só daria o dízimo, ou o décimo, como a gente viu lá na palavra da Bíblia judaica. Ele só daria o dízimo se tudo isso acontecesse. Se ele voltasse para casa, se ele tivesse comida, né, o pão, se ele tivesse roupa para se vestir, né, aí sim ele então cumpriria a promessa do dízimo, né? Aqui então a primeira pergunta, né? Ele deu o dízimo naquele momento que ele fez esse voto com Deus e impôs essas condições. Ele deu o dízimo? A resposta é não. E por que não? Porque ele só daria depois que todas as condições que ele impôs para Deus acontecessem. Pergunta número 2. O que ele pediu vai acontecer? Vai acontecer, de fato. Quanto tempo vai levar para que tudo aconteça? 20 anos. A Bíblia fala que depois de tudo acontecer e ele voltar em paz para casa, ele devolveu o dízimo? A resposta é não. A Bíblia não relata que ele devolveu o dízimo. Ele era dizimista? Outra pergunta. Não, ele só fez um voto. Tá? Então aqui a gente vai ler agora a palavra onde confirma que levou 20 anos, né, para que tudo isso aconteceu, mas levou 20 anos. Então, Gênesis capítulo 31, 41. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi, por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Então, no total, até que ele se encontrou com o seu irmão Esaú e eles, né, se perdoaram, isso levou 20 anos. Então, o que a gente tem que entender aqui, tá? Jacó, quando ele fez um voto para Deus, ele não deu dízimo como muitas das vezes a gente aprendeu ou nos é ensinado nas igrejas, que é o dízimo de Jacó. Só que, na verdade, ele não deu dízimo. A Bíblia nem relata se ele deu de fato o dízimo ou não. Nós não temos como afirmar isso, né? Provavelmente ele deva ter dado, porque era um costume. Sempre que você tinha uma vitória ou algo do tipo, você dava o dízimo, assim como aconteceu em Abraão, né? Que a gente estudou no vídeo anterior. Então, ele impôs condições para Deus. Ele não simplesmente, vou derramar um azeite aqui. Ele derramou o azeite, que não era o dízimo, mas sim foi uma forma como dele fazer um voto com Deus. Mas quando ele derramou, ele simplesmente falou: eu só vou te dar o dízimo se tu fizer isso, isso, isso e aquilo. Ele nem considerava de fato Deus ainda, o Deus de Israel, digamos, né, o Deus de Isaac, de Abraão. Ele não considerava ainda. Ele vai ter esse encontro quando ele lutar com o anjo. Tá? Aí sim ele vai ter um encontro de fato com esse Deus. Mas Deus já era com ele.
Só que, porém, ele impôs essas condições. Se Deus não fizesse isso, ele não daria o dízimo, simples assim. Então a gente vai ler de novo a palavra para entender melhor. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, ou seja, fez um voto. E chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, se de fato ele vai dar o dízimo, eu acredito que ele deu, mas a gente não pode afirmar, só vai ser depois de tudo isso acontecer, ou seja, 20 anos depois, quando ele encontrou o seu irmão e ele pôde voltar para casa em paz. Antes disso, ele não deu o dízimo, a Bíblia não relata, ele simplesmente derramou o azeite e fez depois um voto com Deus, né, falando que se então tudo isso acontecesse, ele daria o dízimo. Mas ele não era dizimista, tá? E tampouco ele deu o dízimo naquele momento. Então, só para a gente entender que muitas das vezes as palavras realmente são usadas, né, palavras fora de um contexto para levar muitos ao engano. Agora eu deixei para o final apenas algumas curiosidades sobre o nome de Jacó, tá? Não tem nada a ver com o contexto, digamos assim, sobre o voto de Jacó, mas apenas algumas curiosidades, né? Então, Deus não troca o nome de Jacó para Israel. Então, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas pensam que Deus trocou o nome de Jacó para Israel, porque de fato, se a gente for ler nas Bíblias, na tradução brasileira, digamos assim, ali vai estar que que o anjo trocou o nome e falou para ele: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então ali a tradução, de fato, ela não está correta. Se a gente for estudar pelo hebraico, pelo judaico, digamos assim, né, o judaísmo, você vai ver que não teve uma troca de nome. Em que momento na Bíblia que a gente vai ver troca de nome? Abrão para Abraão, por exemplo. Então, quando Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, a Bíblia não relata mais o nome Abrão. Você não vê mais Abrão, você passa a ver apenas Abraão. Ele assume o novo nome dele. O mesmo acontece com Sarai. Quando Deus troca o nome dela, passa a ser Sara. Você não vai ver mais na Bíblia chamando Sara de Sarai. Trocou o nome dela, Deus trocou. No caso de Jacó, houve uma adição do nome para Israel. Você vai continuar vendo na Bíblia o nome Jacó, mesmo depois que o anjo fala, né, supostamente, que haveria uma troca. A tradução mais correta seria uma adição, ou seja, além de Jacó, você vai se chamar também Israel. Tá? Isso foi o que de fato aconteceu. Mas nas traduções na Bíblia, né, na tradução brasileira, você não vai encontrar isso. Só se você estudar de fato e for procurar no judaísmo ou no hebraico, aí você vai conseguir encontrar isso, tá? Apenas uma curiosidade, então não houve uma troca, e sim uma adição. E a gente vai ver algumas curiosidades da raiz do nome de Jacó. Então, toda palavra em hebraico, ela tem uma raiz, tá? Isso é um fato. E a raiz do nome Jacó, ou Yaakov, né, em hebraico, é Ekev, que significa calcanhar, né? Como a gente já sabe, da forma como Jacó nasceu, né? Também significa galardão, compensação, resultado, continuar, ou aquele que persiste, aquele que continua. Por que Jacó, então, carrega essa tradução de enganador? Por conta da tradução cristã. Então, o que acontece? Se você for estudar no hebraico, né,
você vai ver que eles não associam esse nome enganador com Jacó. O que aconteceu com Jacó foi um erro, digamos assim. Ele errou quando ele enganou o seu irmão Esaú, mas ele não pode ser rotulado como enganador, e isso você vai encontrar nas traduções brasileiras, tá? E em outras traduções. Mas se você for partir para o hebraico mesmo, para o judaísmo, digamos, então eles não fazem essa associação de Jacó como enganador. Jacó apenas cometeu um erro, assim como Moisés, como Abraão, como Davi, mas eles não costumam rotular Jacó como enganador. Ele apenas teve ali um momento que ele errou. Tá? Então, não seria correto a gente ficar fazendo essa associação. Jacó, a tradução é enganador. Não, esse não seria o correto, tá? Isso foi apenas um erro de Jacó. O correto mesmo seria, então, aquele que continua, aquele que persiste, tá? Ou até mesmo significa também calcanhar, galardão, qualquer um desses, tá? Ele pode se encaixar. Israel, então, que é um acréscimo, digamos assim, no nome de Jacó, significa aquele que é reto diante de Deus, tá? E a gente vai ver esse Ekev, no caso, que seria a raiz do nome Jacó, ou Yaakov, né? A gente vai ver isso numa paraxá. O que significa paraxá, pessoal? Significa porções. Onde você vai ver isso? Na Bíblia judaica, por exemplo, ou em Israel, você vai ver que a Bíblia não tem título, nem capítulo, tá? Não tem versículo, digamos, né? Isso existe para nós, na nossa tradução, mas para eles não existe título. Então, assim, capítulo até tem, perdão, não existe título. Então eles chamam de paraxá, elas são divididas em porções. Então, uma dessas paraxás, no caso que a gente vai ver, que seria em Deuteronômio capítulo 7, versículo 12, você vai encontrar a raiz do nome Jacó. Aqui tem uma imagem. Aqui, ó, paraxá 46, Ekev, que significa continuarem. Tá? Então, é aquilo que eu falei, o nome de Jacó, ele tem algo como persistir, continuar. E aqui você vai ler no versículo 12, pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem. Essa continuarem é esse Ekev, que é de Yaakov, né? Que seria a raiz do nome de Jacó. Então, apenas uma curiosidade, tá? Para que a gente não faça essa associação eterna de Jacó com enganador. Essa não é a verdade, tá? Então, isso é apenas uma questão de tradução. Assim como a troca do nome também é apenas uma questão de tradução, mas de fato não houve uma troca. Nesse caso de Jacó. No caso de Abraão e Sara, sim, mas de Jacó houve apenas uma adição do seu nome, podemos dizer assim, né? O nome de Israel. Eu gostaria também de aproveitar e pedir para vocês, se vocês quiserem se inscrever no canal, pessoal, e clicar no sininho, né, para que vocês recebam as notificações, porque eu vou estar postando vídeo toda semana, e se você não for inscrito, o YouTube não vai te notificar. É só por isso mesmo, tá? Então, se você quiser receber as notificações e quiser saber quando eu vou postar um vídeo novo, só te inscreve no canal e ativa as notificações. Apenas para que você saiba, tá? Nada mais. Então, no próximo vídeo, nós já vamos entrar, então, aí sim, na lei, a Torá, digamos mesmo, né, as leis de Moisés, e aí nós vamos estudar mais a fundo sobre os dízimos, tá? Aqui sim começa a entrar em vigor, então, a partir do próximo estudo, começa a entrar em vigor o dízimo, de fato, a devolução do dízimo como uma lei. Ok, pessoal? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Drench my soul as mercy and grace unfold. A hunger and thirst, a hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me
surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know